carro e procure um local seguro. Se estiver com forte correnteza ou você não conseguir sair, abra os vidros do veículo. Ligue. Estamos chegando, né? Estamos chegando aqui com o nosso debate 1550, na mais querida, cada dia mais ouvida, nossa Rádio Imperial. Seja bem-vindo, já estamos aí através dos aplicativos, de modo especial no aplicativo Radiosnet. Estamos também pelo site da Imperial, estamos pelo Facebook com áudio e vídeo. Vamos até às 6 horas da tarde, bater um papo, trocar uma ideia, conversar um pouco em relação a alguns temas aqui que são merecedores de destaque no nosso programa, né? Bom, desde já queremos agradecer aí a galera que está entrando no grupo do WhatsApp, Amigos da Imperial, né? Amigos da Rádio Imperial. Se você quiser também fazer parte deste grupo, manda uma mensagem para o nosso WhatsApp 2422376161 e você vai fazer parte também do grupo. Lá nós postamos as receitas da Olivia Wendling. A receita de ontem já está lá, hein? Receita de ontem já está lá. Aí o pessoal estava elogiando a receita da Olivia, gente dizendo que vai fazer, né? Depois vai dar a resposta para a gente. Uma beleza, né? Tem também as informações da programação da rádio, enfim, tem muita coisa lá. Se você quiser fazer parte também, você pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, 2422376161, que nós vamos mandar o link para você entrar no nosso grupo do WhatsApp. Tá bem, gente? Combinado? Certo? Então, tá beleza. Vamos lá, então. Começando aqui o nosso debate, né? Vamos lá. Deixa eu conversar aqui com meus amigos. Deixa eu convidar aqui para o nosso boa tarde inicial. Olivia Wendling, já tá ali, olha, apostos. Tudo bem, Olivia? Boa tarde, querida. Tudo bem, Jorge. Muito boa tarde. Você aguarda um bocadinho eu dar uma saidinha ali? É aqui do lado, onde eu preciso me trocar, porque justo hoje que eu estou de camisa de malha, nem é uma camisa melhor, né? E você nessa mancha toda, o mestre disse que é uma pinta, mas isso não é pinta, isso é uma mancha. Mas isso é porque, afinal de contas, vocês merecem. Isso aqui é para vocês, vocês merecem. Né? Tá explicado. Uma bancada tão categorizada, né? Então a gente tem que estar aqui à altura, vou te falar. Então eu fico, tá bom? Pode deixar com a minha modesta camisa de malha, viu? Mas muito boa tarde, Jorge, desculpa a brincadeira, boa tarde, meu mestre, boa tarde, Zé Roberto, e boa tarde a você, nosso ouvinte querido. Continue conosco, entre pelo Radiosnet, entre pelo Facebook, deixe o seu recadinho aí no nosso Facebook, nós gostamos de ler, de ver a sua opinião, enfim, e vamos conversar até às 18 horas, afinal hoje é quarta-feira, é dia de bate-papo. Muito bem, é verdade. Como é que está o tempo por aí, Olivia?
Frio, chovendo, está chovendo bem, já esteve bem É, nublado, o Russo bem baixinho, aí olha. diminuiu um pouco o Russo e agora chove bem, Bem, Olivia, bem. Aqui, bem, aqui chove tá bem. chuviscando, hein? Aqui só Não é tá o sereninho, chuviscando. não, está chovendo de molhar mesmo. Caramba, rapaz. Doutor Paulo Magno, muito boa tarde. Boa tarde, Jorge Luiz. Peço desculpa aos nossos ouvintes, aos nossos internautas, por estar assim, tão fortemente atrasado diante da gala que estamos sendo Pois é. proporcionados aqui, né? Afinal de contas, eu, Zé e Olívia, estamos nos sentindo plebeus diante da Tem que me abaixar majestosa, aqui, ó, né? pode aparecer não. E hoje a camiseta tem até bichinho, ó, hoje estou Olha, Meu personalizada, Deus do céu! logo hoje. Não, mas Bem bom, casual. bom, Hoje eu estou realmente com roupa em casa mesmo. é bom a gente brincar um pouco, porque o mundo anda Nossa, muito muito terrível, muito agressivo, né? triste, muito agressivo, É. muito desastroso, e isso só nos enche de preocupação. Então, aqui nós temos um momento agora de descontração no nosso debate, mas sempre com assuntos sérios a serem tratados aqui. Boa tarde a todos. muito obrigado. Boa tarde, José Roberto. Boa tarde, Olívia. Boa tarde, doutor Boa tarde. Paulo. Eu, às vezes, sou acusado de ser um tanto quanto rígido com os cortes de cabelo, assim, meio que, assim, não muito ortodoxo, mas coisas meio esquisitas. Mas é exatamente para Meio esquisito é bom, Zé, gostei. exatamente para provocá-lo, porque você vê, o patamar do Jorge é exatamente esse que ele está hoje. Ele não pode se dar o luxo de ir num barbeiro de fundo de quintal e não ter não ter coragem de botar o dedo ou a mão, os dois dedos, pelo menos dois dedos dentro daquela bolsinha onde ele guarda aquele escorpião e pagar um barbeiro que valorize essa figura de um cerimoniário assim de qualidade, de um âncora, de um diretor de rádio. Ele não pode se dar o luxo de passar vergonha, como às vezes ele faz de vez em quando aqui. Então, a gente, quando vê o Jorge com essa gravata bonita, com essa estampa, a gente fica feliz e eu fico assim, eu fico assim menos triste quando eu chamo a atenção dele para aqueles cortes de cabelo que não valorizam a figura dessa estampa que ele está hoje. Eu vou combinar com o doutor Paulo, um dia eu tenho gravata também, um dia eu vou ficar de gravata, mas eu, mesmo de gravata, jamais chegarei assim perto do que hoje está Jorge Luiz. Muito bem. Olha, o meu cabeleireiro acabou de mandar uma mensagem e falou assim, olha, aquela promoção que nós daríamos para o José Roberto, pode cortar. Então, mandou aqui agora para mim. Eu agradeço de coração. Eu já não estou em idade de me arriscar mais. Ele falou aqui agora, falou, olha, pode esquecer, perdeu. Bom... Perdeu, mané! Perdeu, mané, agora já era. Muito bem. Bom, vamos começar com o nosso primeiro tema, rapaz. Olha aqui, esse tema, inclusive, doutor Paulo, eu vou começar, que eu quero ouvir a sua opinião. Um juiz de Cuiabá deu voz de prisão para a mãe de um jovem assassinado a tiros em 2016, depois que ela se expressou contra o acusado do crime durante uma audiência de instrução realizada no dia 29 de setembro. O caso, no entanto, só ganhou repercussão após o trecho da audiência ser divulgado nas redes sociais. O juiz informou, por meio da assessoria jurídica, que os fatos estão sendo apurados por determinação dele próprio, que encaminhou imagens da audiência à Corregedoria Geral de Justiça do Estado e ao Conselho Nacional de Justiça, né? De acordo com a promotora do caso, Marcele Rodrigues da Costa e Faria, tudo começou quando foi perguntado à mãe se ela estava confortável em prestar depoimento na frente do réu.
Abre aspas, palavras dela. Achei que se retirasse ele da sala, talvez ela ficasse mais tranquila em prestar o depoimento. Nesse momento, ela mostra coragem e diz que não teria problema ele acompanhar, pois o réu não era ninguém para ela. Fecha aspas, palavras da promotora. Logo após a fala da mulher, o advogado do réu interviu, pedindo respeito ao acusado, e em seguida o juiz passa a repreender a mãe. Quando a audiência foi encerrada, a mãe do jovem assassinado se levantou e jogou um copo de plástico que ela segurava. Em seguida, segundo a promotora, ela se voltou ao réu e disse, abre aspas, da justiça dos homens você escapou, mas da justiça de Deus não escapa. Fecha aspas. Nesse momento, ela recebeu voz de prisão. Né? A promotora disse, abre aspas, na ata da audiência, o juiz disse que a mulher, no momento que jogou o copo, danificou patrimônio público, quebrando o bebedouro. Mas com um copo de plástico quebra um bebedouro? Fecha aspas. Além disso, na ata também constava que ela xingou o magistrado, mas também não ficou comprovado. Após receber voz de prisão, a mulher permaneceu no fórum por mais 4 horas depois que a sessão foi encerrada, pois, segundo a promotora, o juiz só lançou a ata no sistema às 8 da noite. Depois da audiência, a mãe foi levada para a audiência e prestou depoimento. O delegado não lavrou flagrante, pois concluiu que não havia provas. Ela não teve liberdade de expressão, não foi ouvida e isso doeu meu coração, concluiu a promotora. Bom, doutor Paulo Magno, mais experiência do que o senhor aqui, aliás, não temos, né? Um advogado de tantos e tantos anos, né, atuando aí na magistratura. O que você achou dessa situação, doutor Paulo Magno? Como é que você interpretou todo esse caso? Não sei se você chegou a ler a respeito desse caso. Está repercutindo aí nas redes sociais, na internet também, e nos sites de notícia. Esse caso, né, dessa mãe que teve o filho morto a tiros, e aí ela foi chamada para prestar o seu depoimento com o cara que é o acusado do crime, né? E, de repente, ela disse que ele poderia ficar porque o réu não era ninguém para ela. Faltou respeito, doutor Paulo, a essa mãe? Ô, Jorge Luiz, quanto ela dizer que o réu poderia ficar aqui para ela, ele não era ninguém, eu não vejo nenhuma falta de respeito quanto a isso. Eu acho que o advogado, ao pedir a retratação dela, já extrapolou um pouquinho, né? Ela pode dizer o que ela quiser. Se ela for chamada como testemunha, ela pode dizer aquilo que ela quiser. O ato dela jogar o copo, aí já é uma falta de respeito. Mesmo um copo plástico descartável? Mesmo assim. Isto é uma falta de respeito, porque ele trata de um tribunal do júri, tratava-se, né? Devia ser um tribunal do júri, e, portanto, deveria ter compostura e responsabilidade nos seus atos praticados. Quanto a isso, não resta a menor dúvida. Agora, também, quanto a ela acrescentar que a justiça do homem pode ter falhado, mas a de Deus não falha, isso não tem problema nenhum. Isso não é nada demais que ela falou. Isso não é tão ofensivo. Não vejo nada de ofensa nisso. Se ela xingou realmente o juiz, e o juiz tem provas de que ela xingou, porque hoje as audiências são gravadas, Jorge Luiz. Então, o juiz, ao dizer que ela o ofendeu, tem que demonstrar também que esse fato ocorreu. Porque não é porque o juiz falou que ele é o dono da verdade. Não é assim que a banda toca, né? Então, as coisas têm que ser demonstradas. O delegado agiu com prudência ao dizer que o fato não havia sido demonstrado, que, portanto, não tinha flagrante. Agiu correto o delegado. Quanto ao juiz, eu tenho minhas ressalvas, né? Porque o juiz também que não sabe conduzir uma audiência. Ele deveria estar mais preparado, dizer à mãe da responsabilidade do depoimento dela e se abster de quaisquer outras práticas que incitasse à raiva. Imagine você ter que depor num processo
onde seu filho foi assassinado por aquela vítima. E como você se sentiria? Tudo isso tem que ser relevado em favor dessa senhora, porque ela também estava sob forte impacto emocional. Portanto, eu não vejo assim motivos tão graves que possam levá-la a uma condenação. Sinceramente, não vejo. E, na verdade, o que ela falou, o advogado dela falou, é verdade. Um copo d'água de plástico não vai estragar um bebedouro. Isso daí é balela, né? Isso é conversa para boi dormir, né? Mesmo que ele estivesse cheio. Muito bem. Olivia Wendling, esse caso realmente está aí, está repercutindo, né? O caso dessa mãe, né? Que, olha, eu vou te falar, rapaz, uma mãe ficar frente a frente com um cara que tira a vida do seu filho, né? E ela ainda tem que olha, se comportar, medir as palavras para falar com um assassino. É difícil, João. É muito difícil. Pô, É que muito isso? difícil, e ele não foi condenado, né? Pois Né? é, o que Então, tudo indica é que pior ainda. para ela falar isso, que ele escapou, que ele poderia escapar da A justiça justiça dos dos homens, mas de homens, mas de Deus Deus não. não. Imagina o coração dessa mãe. Pô, que Imagina isso? o sentimento de revolta, da não existência da lei, da justiça. Então, e aquela história, Jorge, o ser humano tá deixando de se respeitar, o ser humano está deixando de se colocar na posição do outro. Mãe é um negócio muito sério. A mãe faz tudo pelo seu filho, independente da idade, nada, 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 nada modifica o amor de uma mãe. Nada. Agora, você perder seu filho assassinado brutalmente e ainda querer que ela esteja bem no dia do julgamento e o cara sendo libertado, pelo amor de Deus, não tem jeito, não. Não E tem ainda mesmo. pedir a prisão dessa mãe. Ah, peraí, é muito abuso também. Nós Agora, o temos delegado, visto, se você me permite, Olivia, sim, nós temos visto decisões judiciais que são totalmente estapafúrdias. Nós temos nos assustado com algumas decisões judiciais que estão sendo prolatadas e que não condizem com a realidade dos fatos. exatamente. Essa Nossa semana foi responsabilidade é muito libertado um grande. porque fez 18 anos e não foi julgado ainda. Pois é, a nossa responsabilidade é muito grande. A responsabilidade da imprensa é maior ainda. Ontem eu ouvi de diversos veículos de notícia dizendo que Israel tinha atacado um hospital lá em Gaza. Hoje está comprovado através de filme. Não é conversa mole, não. É filme. Que quem atacou foi a Jihad Islâmica. Meu Deus do céu, como é que esses jornalistas que deram a notícia, afirmando uma notícia dessa, podem ser agora, podem encarar agora o público? Como uma mãe dessas reagiria perante o assassino do seu filho ser libertado? O que o juiz queria que acontecesse? Quer dizer, as pessoas estão perdendo o senso, a noção. Né? É o que a Olivia estava falando aí. O sentimento materno bate muito mais forte do que qualquer outra coisa. Ela não está tomando conhecimento, Jorge Luiz. Se ela vai ser condenada, se não vai, ela está defendendo a cria dela. Exatamente. O doutor Paulo, bem maior, eu acho que ela já perdeu. Já é o filho. Exatamente. Claro, lógico. Né? Infelizmente. Perfeita colocação. É. Porque, assim, em via de regra, né, normalmente são os filhos que sepultam seus filhos. Né? Isso é uma regra, entre aspas, mas existe, os pais. Agora, a mãe perder brutalmente, assassinado, peraí, caramba, não tem mãe que segure isso, não. Eu não sei o motivo que ele foi absolvido. Sim. Eu não sei, eu não conheço as entranhas do processo, se havia provas que realmente ele era culpado ou não. Isso eu não sei. Mas, de qualquer maneira, ressalvadas essas circunstâncias, ele foi levado à júri porque o juiz tinha provas suficientes que ele era autor do crime, né?
Não, eu que menos hoje, o que você esperaria, né? De uma mãe que perde seu filho e o assassino está ali. O que você espera? Que ela vá Um lá dar abraço, beijinho um nele? abraço De jeito nenhum. fraterno? Pô, gente, peraí, né? Peraí. Aí é demais também, né? Então, eu não sei, o Zé Roberto não sei se está aqui, tá ouvindo, Zé? Acho que caiu. Acho que não tá conosco. De repente caiu a internet dele lá, né? Tá vendo? Tu falar mal de você. Não tá. Pois é, tá vendo? É isso aí. Bom, vamos lá então. Deve estar retornando. Se for, de repente foi a internet com a chuva, né? E tem coisa aqui que é fogo, né? Começa a querer chover, a internet cai, a energia elétrica É cai, é pico uma de beleza. luz, É tudo pico de acontece. luz, Aliás, exato. Jorge Luiz, nós estamos sofrendo aqui horrores. Ontem de noite, não se conseguia escutar a televisão dentro do apartamento. O barulho das motocicletas era uma coisa insuportável. É. Não tem uma lei que foi criada aí no município proibindo isso? Impressionante. Mas Tem a ontem lei, estava só que ela não funciona. enlouquecedor. Estava enlouquecedor ontem. Isso ontem foi manchete do Jornal das 7 aqui na cidade. É Canal local. impressionante. Infelizmente está demais. Tá demais. Mas tá de... Agora eu fico pensando, como é que os caras aguentam? Porque quando eles passam pela gente, né? A gente ouve aquele momento que ele passa, a gente ouve. Os caras ficam com isso O dia o inteiro. tempo todo na cabeça. Eu não entendo como é que eles aguentam um negócio desse. Não deve estar ouvindo mais nada. Não tem Não tem mais problema, nada eles ali. surdez. Sempre, Né? sempre. Eu não sei qual é a vantagem daquilo ali, sinceramente não entendo. O que o cara ganha fazendo aquilo ali, gente? Não entendo. É bonito, ele acha que é bonito aquilo ali. E outra coisa que eles costumam fazer também, o doutor Paulo, é dar aqueles estalos na moto. Pá, Exatamente. pá, toda hora com aquilo Exatamente. também. Qual é a vantagem disso, gente? Está insuportável isso. Pô, eu não entendo, cara. Pior Não que ninguém entendo toma isso. providência. Ninguém. Será que ele Ninguém acha? toma providência. Ele quer se mostrar? Será que ele acha, Pra pô, aparecer, Jorge. Isso cara é pra bom. aparecer. Esse cara é bom, esse cara não. Alguém fala, pô, tá ali um palhaço, um bocó fazendo besteira, palhaçada. Né? Se ele acha que aquilo ali o pessoal tá achando bonito, não. Ninguém suporta aquilo ali, é a grande verdade. Então o cara não passa de um boçal fazendo um negócio desse. É isso. O termo é esse, é isso. Não tem outra palavra. Bom, vamos lá. É porque é revoltante mesmo, viu? Chega a doer. Não tem como, Não, é incomoda muito. terrível. É terrível. Eu não conseguia falar com a minha mulher dentro da sala. Estou no Pô, 8º aqui. andar. Você É. imagina. Pois é. Bom, professores do ensino pré-escolar são os profissionais com o ensino superior mais mal remunerados no Brasil, aponta um levantamento do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. O estudo foi feito pela economista e pesquisadora Janaína Feijó, a partir de dados da pesquisa nacional por amostra de domicílio do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, coletados no segundo trimestre de 2023 em todo o país. O levantamento da Fundação Getúlio Vargas analisou as informações de pessoas que trabalham em empresas privadas em ocupações que exigem ensino superior. A partir disso, listou as profissões citadas com maiores e menores salários no país. O rendimento médio dos professores da pré-escola, segundo a pesquisa, é de R$ 2.285 por mês. Na sequência, aparecem outros profissionais de ensino, com salários de R$ 2.554, além de professores de arte, de música e do ensino fundamental. Outras profissões que estão na lista de piores salários são físicos e astrônomos, assistentes sociais, bibliotecários e fonoaudiólogos. Já o ranking das ocupações mais bem pagas inclui médicos especialistas, com salários de mais de R$ 18 mil, matemáticos, geólogos, engenheiro, mecânico e desenvolvedor de software. Começando com você, Olivia Wendling, das profissões que exige o ensino superior, a que menos recebe é a do professor do pré-escolar, Olívia. Lamentável, né, Jorge? Esse é o nosso país que não valoriza a nossa educação, infelizmente. Porque o ensino
básico, né, esse ensino da pré-escola, ele é a base, não tem como. Essa história de que o antigo jardim de infância, né? Quantas vezes se ouviu isso? De que ele não é necessário, que a criança já pode entrar na alfabetização. Não é, existem uma série de coisas a serem desenvolvidas, a coordenação motora, gestos, fala, até você chegar no processo de alfabetização. Então, esses profissionais, eles precisam ser bem remunerados para trabalhar, inclusive, numa única escola para poder se dedicar e continuar estudando, Jorge, porque não adianta. Você não termina a sua faculdade e ponto, acabou. Não existe isso. É um processo contínuo de aprendizagem. As coisas vão mudando a cada dia, né? Vão se atualizando a cada dia. E a criança está nessa guerra aí. As nossas crianças, as crianças da nossa geração, elas tinham um controle motor, um desenvolvimento motor, porque elas brincavam, elas conviviam com outras pessoas. As nossas crianças hoje não, Jorge. Elas são dependentes de um celular, são dependentes de uma TV, muitas até de um computador, e trancadas dentro de um apartamento, porque a grande maioria hoje nem mora mais numa casa, não tem esse contato com um quintal, com um bicho, um inseto, nada disso. Então, a pré-escola ela está aí para desenvolver isso na criança, até a socialização. E esse profissional ele tem que estar preparado. E só se consegue ser preparado estudando. Não tem outro meio. E para se estudar tem que ter dinheiro, porque não é barato. Livros não são baratos, né? Acesso à internet não é barato. Você tem que ter uma boa internet, você tem que ter um bom notebook, um bom computador, um bom celular. Então, você tem que estar preparado para o mercado. E aí começam as crianças a terem uma série de problemas, porque também precisam dos pais em casa. Ontem, aquela entrevista sua, no final do Tarde Total, com aquele rapaz, é fundamental, né? Você ter acesso a uma leitura, a contação de história, tudo isso é muito importante na fase do desenvolvimento da criança, Jorge. Não tem como. Depois ela começa com uma série de deficiências, entre aspas, a partir da alfabetização, que o erro está aí, nessa pré-escola. Não tem outra saída. É verdade. Doutor Paulo Magno, e aí? Como é que você vê essa questão aí da profissão que menos recebe, mais mal remunerada, exatamente aquele que trabalha a base, que é a galera do ensino do pré-escolar? Como é que você vê isso? Pois é, Jorge Luiz, nós sempre soubemos, sempre ouvimos dizer e sempre acompanhamos que o professor, infelizmente, é um escravo da sua profissão. E o magistério é um sacerdócio. Eu odeio ouvir isso. Eu também. Tenho ódio de ouvir isso. Que não é sacerdócio nenhum. É uma profissão e a mais digna de todas. Porque Exatamente. se não fosse o professor, ninguém saberia absolutamente nada. Então, para iniciar a conversa, já vamos partir daí. O que é a pré-escola? A pré-escola é justamente o ambiente onde o aluno, onde a criança, como bem disse Olívia, vai começar a sua socialização. E isso é importante porque ele passa a se tornar gente, a se sentir, a conviver com outros semelhantes, a saber dividir as coisas, a saber trabalhar em equipe. Ter limites, né? A ter limites nas suas ações e nas suas reações. Então, é muito importante esse trabalho. Este trabalho vai preparar a criança para iniciar a sua vida acadêmica. Daí a importância do curso, justamente, que estamos discutindo. Pedagogia, né, Olívia? É a pedagogia, mas com
com encaminhamento especialização. para pré-escola. É especialização em pré-escola. Existe isso, né? O curso de pré-escola. Então, é muito importante isso. Talvez... Doutor Paulo, só fazendo aqui um parênteses nisso que o senhor essas informações que o senhor está trazendo, ali é que é a base de tudo, né? Exatamente. É ali que a criança é alfabetizada, é ali que ela entra em contato, o primeiro contato dela com números, com letras, isso. Né? Exatamente escrevendo isso, a sua letra, é ali como ele é importante, porque depois é que nós recebemos. Né? Nós do ensino médio, pré-vestibular, nós só recebemos esses alunos depois que eles passam por aquela base. Aquela base ela é importantíssima. Se ela não for bem feita, Jorge, se ela não for bem feita, não tem como. Prejudica tudo, absolutamente tudo. Né? Então, daí a importância justamente do pré-escolar. O pré-escolar é a oportunidade da criança virar um aluno, o que é muito diferente. Porque se você não tem as noções básicas, você vê aluno, e é a mesma coisa depois, quando o aluno vai para o fundamental, se não fizer um bom curso fundamental, ele não faz o ensino médio de jeito nenhum. É uma cascata, mas tudo tem início no pré-escolar. Daí a importância, quando os pais às vezes dizem, meu filho é muito novo, não vou botar na escola ainda não. Põe assim. Ponha trabalho, deixa. Que ele vai se sociabilizando, vai se tornando um ser social, vai compreendendo, vai entendendo a importância do ensino naquela cultura que ele está absorvendo. Agora, quanto ao salário, meu filho, isto é uma vergonha. Já dizia o velho Chico Anísio. Isto é uma vergonha. É uma vergonha porque o professor era para ser a pessoa mais bem paga desse país e mais respeitada, diga-se de passagem. Com certeza. Coisas que nós aqui não fazemos, infelizmente. Eu tenho um carinho muito especial pelas professoras que me iniciaram na vida escolar, porque foram elas a base de tudo para chegar aonde eu cheguei nos dias de hoje. Muito bem. Ô, Zé Roberto, eu não sei se você chegou a ouvir esse tema que a gente estava conversando agora há pouco. Saiu uma pesquisa que dizia que que os professores do ensino pré-escolar são os profissionais com ensino superior mais mal remunerados no Brasil. Né? O estudo foi feito a partir de dados do IBGE. O levantamento analisou as informações de pessoas que trabalham em empresas privadas e em ocupações que exigem ensino superior. E listou, portanto, as profissões com os maiores e os menores salários. O rendimento médio dos professores da pré-escola, segundo a pesquisa, é de R$ 2.285. Na sequência, outros profissionais de ensino, com salários de R$ 2.554, que são professores de arte, de música e do fundamental, né? E outras profissões que estão na lista dos piores salários são os físicos e astrônomos, assistentes sociais, bibliotecários e fonoaudiólogos, né? E aí, como é que você vê esse triste ranking aí para aqueles que têm a base, né? Que são aqueles que pegam primeiramente, tem o primeiro contato, a criança tem o primeiro contato na escola exatamente com esses professores, e que são os que têm ensino superior, são os que menos ganham, são os menos valorizados. Eu vi um pouco, desculpe o nosso público, eu perdi a minha internet aqui, a minha câmera hoje ficou também dando problema, que nem o Dr. Paulo esses dias. Eu ouvi um pouco o que o Dr. Paulo falou, a Olívia também. Isso deixa a gente muito triste, né, Jorge? Todos nós aqui passamos pela fase em que nossos filhos começaram na escola, e todos nós... Vocês três são professores, vocês já sabem disso, mas eu tive esse contato com esse assunto quando meu filho
começou na escola. A importância da formação nesse início mais tenro da escola. Porque se você começar errado, Jorge, é que nem uma bola de neve. O doutor Paulo falou muito bem, é verdade. Se a formação embaixo for errada, ela vai comprometendo passos futuros. Então, a gente viu, tanto na pré-escola, depois, uma coisa que isso me marcou muito, é que a alfabetização tinha que ser muito bem feita, porque se ela não fosse muito bem feita, ela comprometeria fases à frente. E, como bem disse o doutor Paulo, é lamentável a gente ver, Jorge, uma classe tão judiada como é a classe dos professores, cara. É uma coisa de maluco. Eu não sei se, porque eu convivo, né, vivo a minha vida inteira ao lado de uma professora, que por acaso depois foi ser diretora, mas para você ser diretora, você passou por várias escolas antes. Uhum. E vocês aí, como professores, vocês sabem muito bem como é a vida de um professor, como deveria ser o contrário, porque o professor, Jorge, ele impacta na vida do aluno de uma maneira que, se ele fizer um trabalho, e normalmente esse trabalho é bem feito, ele vai deixar memórias até o fim da vida. Eu lembro, o doutor Paulo falou agora, eu também lembro das minhas primeiras professoras. Não esqueço delas. Não esqueço de alguns professores que eu tive. Eu fui da época de ginasial, de científico, aquela coisa. Eu já acho que quando eu fui para o segundo grau, acho que já era segundo grau, mas a primeira parte era ginasial. Eu lembro de professores que me marcaram, que eu adorava, que eu gostava, que a matéria entrava assim, na minha cabeça, no meu coração, de uma maneira bem tranquila, né? E bem agradável. Então, a gente fica vendo que é muito triste a situação dos professores. E, cara, se você for ver, quando eu comecei a namorar a Lúcia, na década de 70, no final da década de 70, ainda fui em algumas assembleias com ela, você precisava ver como é que era triste você ver uma assembleia de professor. O nível, hoje, bem ou mal, as professoras foram se capacitando, várias delas, o mínimo que tem é pós-graduação, várias delas têm mestrado, várias delas tem professora que tem até doutorado. Professora de escola normal. Se especializou, né? Foi se especializando. Claro. E você vê. E o que nós, pais, temos que entender? Quando a gente vê uma professora fazendo esforço, se reciclando, estudando, o que vai volta para o nosso filho, cara. Volta para os nossos. Então, eu acho que isso aí é que as pessoas teriam que entender, que os professores teriam que estar num nível... Por que as escolas de excelência no Brasil, Jorge, elas têm exclusividade? Porque elas pagam um salário muito acima da média, mas pagam também para professores que estão altamente gabaritados e preparados. Mas você só consegue se preparar bem se você tiver uma condição financeira que te propicie isso. Porque senão a gente vai ficar enxugando gelo, patinando no mesmo lugar, porque é impossível. É impossível você ter condições, de repente, ter um tempo para estudar. A Olivia foi professora, a professora mais recente aí. Ela sabe muito bem. Era sair de aula, era corrigir prova, corrigir caderno, preparar a aula. Então, não tem tempo. Pois é. E só abrindo parênteses aqui que você está falando, hoje nós temos um meio, e não adianta dizer que não é, porque acaba sendo mesmo, que é o Enem. O Enem ele acaba sendo um divisor de águas. Por quê? Porque hoje você tem as escolas que mais se destacam no Enem. Não é por acaso. Não é por acaso. Porque você pega e detalhe, é uma constante. Né? Eu, por exemplo, eu estava numa escola em que nós
nós saímos, nós estávamos num nível e nós chegamos a ser a quarta ou a quinta escola de Petrópolis, assim, num curto espaço de tempo, no Enem. Então, e aí tem umas que já vêm há muito tempo, que elas são primeiro, segundo lugar no Enem. Ou seja, aquilo ali acaba sendo um divisor de águas, porque tira também, Zé Roberto, o professor da zona de conforto. E outra coisa, Jorge, isso, bem, e outra porque coisa, olha só. Hoje não adianta você achar que você vai levar a tua apostila para a sala de aula, né? E eu tô falando até da minha área de história, mas isso serve para qualquer área, né? Já você achar que você vai chegar lá com aquilo lá da década de 1900 e bolinha, e vai tentar aplicar hoje, talvez a matemática você consiga, mas em muitas matérias hoje a coisa evoluiu e o resultado ele tem que vir. Porque você tem o Enem hoje e há necessidade, principalmente, porque ali o pai cobra demais, porque ele está pagando aquilo ali, que são as escolas particulares. Você está entendendo hoje? Então tem como você ter uma análise hoje da qualidade da educação que é dada também nas escolas. Tem isso. E eu sou favorável, Zé. Eu nunca fui contrário. Porque tem professor que está na zona de conforto e não quer ser cobrado. Você tem que ser cobrado, sim. A todo momento você tem que ser cobrado, você tem que estar melhorando, você tem que estar se reciclando, você tem que estar lendo, você tem que estar buscando informações. Ô, Jorge, e até porque as escolas... Hoje tem um fator que era diferente de antigamente. Hoje tem um fator que, além da cobrança para que o aluno vá para frente, existe também a cobrança da imagem da escola. Porque claro. O que acontece? A escola hoje, se ela for campeã do Enem, se ela simplesmente já abre as portas para mais candidatos. Ela passa a ser referência. E o que fica muito mais triste a gente assistir hoje em termos de educação, quem tiver a oportunidade de ver e tentar descobrir, nós temos uma deputada federal que hoje briga muito pela educação, que é a Tabata Amaral. Quem que souber da história da Tabata Amaral, ela falou, olha só, eu só cheguei onde eu cheguei, não foi porque eu ganhei bolsa de estudo. A história da Tabata Amaral é a seguinte, ela conseguiu, tinha próxima à escola, à casa dela, uma escola de freiras, ela conseguiu, ela e o irmão, uma bolsa. Ela ganhou uma competição de matemática em São Paulo. Ela ganhou uma bolsa para uma escola de nome em São Paulo. Aí ela foi para essa escola. Só o que acontece? Ela falou, olha, se eu não tivesse professores que me enxergaram e me ajudaram, eu não teria chegado a Harvard. Porque o que aconteceu no meio do caminho, Jorge? Ela não tinha dinheiro para passagem, ela não tinha dinheiro para comer na escola, ela não tinha como se alimentar. Então, ela deu o nome dos professores que enxergaram a situação dela e fizeram, os professores se cotizaram para ajudá-la a continuar nessa luta. Então, não basta antigamente você... o meu filho ganhou uma bolsa de... Antigamente, a coisa era mais... Hoje, é muito mais complicado, porque às vezes você mora num... que nem ela falou, ela morava num lugar que ela precisava pegar 2 ou 3 conduções para chegar na escola. Então, é muito complicada a situação de quem tem condições para quem não tem condições. Então, e aí você vê, Jorge, que olha a valorização desses professores que puxaram... Se você salvar vocês são professores, vocês sabem disso. Se vocês salvarem um aluno da sala, vocês já cumpriram a missão de vocês, né, nesse meio que é tão difícil. E você vê, Zé... O grande problema também, Jorge, que teve... Pois não. Foi a aprovação direta automática do Estado. Isso foi um grande mal. Eu me lembro que, na minha época de estudo, se você repetisse 2 vezes, você perdia a vaga no colégio que eu estudava. Era simples. Você repetiu uma vez, tudo bem. Repetiu a segunda, você estava desligado do colégio.
automaticamente. Porque você estava tirando a oportunidade de outro aluno que queria estudar ali. E isso se deu no ginásio estadual Washington Luiz, aqui em Petrópolis. Era assim. Se você repetisse 2 anos, você ia embora. Então, isso é muito importante, porque isso, além de você tinha a oportunidade, era dada a você a oportunidade de crescer, mas se você quisesse. Claro. Se você não quisesse, o problema é seu. Sai daí e deixa para outro. Agora, os professores, realmente, eram professores de elite. Eram professores que nós tínhamos, cujas aulas, muitas das vezes, a gente ficava até... Por exemplo, eu tive aula no ginásio, eu estudava latim, português, inglês e francês. 4 idiomas. Eu estudava. Não perguntava se eu queria, não. Era obrigatório. Exatamente, Olívia. Fazia parte do currículo. Eu também passei por isso. Então, nós tínhamos noção geral das coisas. A vida nos proporcionou esse tipo de ensino. E o ensino veio decaindo. E a média não era 5, a média era 7. A coisa era diferente. Né? A coisa era difícil. Porque essa média 5, essa média é vergonhosa. Você 5 é metade. Você, para entrar no ginásio estadual Paulo no Werneck e cursar o curso ginasial, você tinha que fazer uma prova de admissão do primário ao ginásio. O antigo admissão. Era o antigo mesmo. admissão. Eu fiz o admissão. Você cursava o admissão. Era um vestibular, Jorge Luiz. Eu passei por isso. Era um vestibular. Então, o ensino, ele te proporcionava... É bem verdade que muitos professores, talvez motivados, né, ou desmotivados pelo salário que ganhavam, deixavam, às vezes, a desejar para nós alunos. Mas, quando instigados, esses professores, porque nós queríamos saber, nós perguntávamos, questionávamos o professor, o que é diferente do dia atual. Doutor Paulo, isso não estão nem tomando esse tempo que você está falando. Isso que você está falando é importante, por quê? Porque hoje o aluno, na maioria das vezes, ele só está pensando em estudar para passar. Como é que é a tua vida na escola? Eu passando, tirando 5 para passar, tá bom. Exato. Cadê a preocupação em aprender? Só que ele não entendeu ainda que, na realidade, ele ficando na média, porque o 5, ele não é bom, ele não é ruim, ele está em cima do muro. Só que ele tem que entender o seguinte, porque provavelmente, se ele quiser entrar para uma faculdade, ou se ele precisar entrar para um curso técnico, que tem uma exigência, por exemplo, de cálculo, nós estamos falando aqui da matemática, né? Você imagina, ele resolve por algum motivo, o pai fala, não, você faz uma engenharia, consegue passar, beleza, conseguiu passar. Agora, como é que ele vai acompanhar uma aula? Não vai conseguir. Não consegue. Aí sabe o que ele vai lembrar? Ele vai lembrar, olha só, olha que besteira que eu fiz. Tempo que eu poderia estar prestando atenção na aula, acompanhando, eu estava mais preocupado em fazer bobagem, besteira, não estava nem aí. O que eu já escutei de abobrinhas de pessoas formadas de grau universitário, inclusive com pós-graduação, falando menos. Menos coisas. Estão nervosos que não aguentam. Dói o ouvido. Dói o timpano da gente. Eu sei que é tímpano. Mas é que chega a um ponto que você não suporta mais. Então, isso você escuta de professores, Jorge Luiz. De pessoas que estão formando cidadãos. É triste, mas é real. Porque o nosso ensino é muito básico. Doutor Paulo,
de tudo e não sabemos nada. É Esse verdade. o detalhe. Porque passou exatamente isso. Eu sempre questionei isso. Inclusive, eu conversava isso com os meus alunos em sala de aula. Eu dizia o seguinte: a formação geral ela forma em tudo e não forma em nada. Se você chegar para um aluno dos Estados Unidos e perguntar qual é a capital do Brasil, ele vai dizer que é Buenos Aires. Agora, pergunta alguma coisa dos Estados Unidos para você ver se ele não sabe. Agora, você quer ver uma coisa? Eu tinha uma coordenadora. Às vezes, eu estava dando aula, ela entrava na sala e ela não me interrompia, ela ia sentava lá atrás na sala. Aí eu estava desenrolando um determinado tema, e aí, quando eu terminava, eu dizia: pois não, coordenadora, você quer... Não, professor, eu só queria assistir a sua aula. Eu falei: poxa, muito obrigado. Ela dizia assim, olha, ela falava na frente dos alunos, ela dizia: olha, se eu tivesse tido um professor de história, como você hoje, com as aulas que você dá hoje, eu teria gostado muito mais de história do que eu gosto hoje. Eu teria gostado muito mais. Então, toda oportunidade que ela tinha, ela entrava na sala, sentava lá na última carteira e acompanhava as minhas aulas. Então, eu ficava realmente, sempre fiquei muito feliz, porque é sinal que realmente a gente estava, né, de alguma forma, a gente estava dando o nosso melhor e a gente estava realmente no caminho certo. E isso nos buscava... Quando você cobra do seu aluno, tempos depois, ele vai dizer: professor, eu me lembro das suas aulas. Exatamente. Já cansei de ver aluno dizendo isso para mim. Exatamente. Gratificante isso, né? Muito gratificante. Não tenha dúvida. Na minha época, na nossa época, né? Eu aprendi análise sintática, porque era assim, é um horror. Todo mundo, para saber análise sintática, é um negócio de doido, né? Eu aprendi com uma professora, Nédia Ciambelli, caramba. Ela ensinava aquilo com prazer, com uma facilidade que não tinha como você não aprender. A Nédia era famosa em Petrópolis. Lógico! E ela deu aula nos 4 anos do ensino fundamental. A minha grande professora de português foi a dona Laurici. Eu não conheci. A minha foi a Nédia Ciambelli nos 4 anos. E só voltando ao professor da pré-escola, Jorge, se você não trabalhar a coordenação motora de uma criança, ela vai ter problema na caligrafia. Exatamente. Sabe? Sua letra é feia. Mas não é por culpa sua, porque lá atrás você não foi trabalhado. Você não trabalhou o movimento pinça. Dá para qualquer um lápis e manda escrever. Não sabe nem pegar. Se na época de vocês tinha aquele caderninho de pauta dupla. De pauta dupla, para você desenhar a letra. Maiúsculo e minúsculo. As irmãs do colégio que eu estudava, porque a minha caligrafia sempre foi horrorosa. Eu pareço médico escrevendo. Só eu entendo. E às vezes não consigo entender o que eu escrevi. Você imagina. Eu sou uma avó tão ruim verdade. Que eu dei um caderno. Meu neto tem um caderno desse e quando ele está comigo, ele faz algumas letrinhas. Pois E não vai morrer por causa disso, não. Não, a gente enchia folhas daquilo. No caderno. Folhas. Assim, eu dou uma cantada bem dada nele, estimulo, incentivo daqui, e ele faz pauta dupla. Em matemática, Jorge, só um minutinho, em matemática, lá atrás, se você não botar lá 3 tampinhas e contar com a criança, a cabecinha dela não vai fazer as operações lá na frente. Que são 3 tampinhas mais 5 tampinhas, que dão 8 tampinhas. E na subtração, na divisão e na multiplicação. Então, se você não trabalhar essa concretização e associar ao número, a criança vai ter problema em matemática para o resto da vida. Olívia, tem certas coisas, vou dar a palavra para o Zé Roberto já, mas tem certas coisas que eu acho que teria que ser obrigatório. Em português, eu acho que é a conjugação do verbo. Sim. Eu acho que é impossível você terminar o seu ensino fundamental sem você saber conjugar verbo. Mas eu escutei ontem
Ele é doutor, com pós-graduação, formado, em mais de uma faculdade. Ele vira e diz, como é que é? Se você tinha chego, olha, na televisão, se você tinha chego, eu digo, não, aí é demais para mim. Realmente, Dr. Paulo, o que a gente eu admirava esse cara pelos comentários dele, mas já... Zé. Não, eu queria só dizer também o seguinte, o professor da pré-escola, Jorge, talvez seja o primeiro a diagnosticar algum problema que a criança tenha. Exato. E vai fazer com que ela se cure muito mais rapidamente do que se deixar passar 2, 3, 4 anos. Problema de audição, problema de visão, problema de uma série de coisas que a criança pode ter, é detectado pelo professor inicial. Exatamente. Eu estava falando aqui das duas questões. Então, português, eu acho que seria... Você não pode dar um diploma, você não pode dar um certificado de conclusão de um ensino fundamental se o aluno não sabe conjugar verbo. E a segunda questão é tabuada. Rapaz, é impossível hoje. Ah, mas tem os celulares e tudo. Não. Mas, rapaz, você vai ficar dependendo do celular o tempo toda a tua vida. Eu acho básico que... é a tabuada, você tem que saber. Você quer ver um tempo do verbo que eu acho que hoje é mais sacrificado na nossa linguagem? É o futuro. As pessoas não falam, em vez de... elas não usam o futuro para... A Eunice tem estaremos fazendo... Por que não fala faremos? Do Lions, ela tem uma mania de dizer assim, quando a pessoa diz assim, eu queria dizer, você queria, então diz. Não precisa dizer eu queria dizer. Eu quero, eu digo, pronto, tira o queria. Não tem necessidade desse verbo. Eu queria dizer. Não, eu digo, eu faço, né? Não tem. Não existe. Tem umas coisas fantásticas. Eu gostaria de dizer a vocês que gostaria, então não diz. Já começa por aí. Eu digo, então não diz. Se gostaria, já não gosta mais. Encarar de frente. Já viram essa encarar de frente. Você encara como, pô? Você quer ver uma outra coisa? Só para a gente estar fechando. As profissões mais bem pagas, vamos lá. Matemático, médico, matemático, geólogo, engenheiro mecânico e desenvolvedor de software. Só que para que esses pudessem estar no topo, no ranking das ocupações mais bem pagas, eles tiveram que passar pela mão de um professor da pré-escola que ganha 2.285, está lá embaixo, na base da pirâmide, o que é realmente lamentável. Não vai dar tempo, né, da gente estar tocando aqui em outros temas, mas esse realmente foi importantíssimo, a gente está falando sobre isso, né? Foi um tema assim importante demais a gente estar refletindo sobre isso. Eu quero agradecer aqui rapidamente as participações, não vai dar tempo de eu colocar todos aqui, acho que não vai dar, deixa eu ver, vamos tentar aqui rapidinho. Nossa querida Tia Hilda está com a gente. Foi aqui. Aniversário dela ontem. Aniversariou ontem, nosso parabéns, carinho. Falei aqui no programa, Tia Hilda, mandei um beijo aqui no programa, viu? Boa tarde a todos, fiquem com Deus. Obrigado, Tia Hilda, muito obrigado, viu? Olha, ela botou aqui, olha, Jorge Luiz está muito bonito. Está vendo a pessoa... ganhou o dia. Aí, nossa! Por isso que eu ainda mandei beijo para ela ontem. Quando eu te falo que aquele corte de cabelo teu te atrapalha, tu não acredita? Mas o charme está no corte de cabelo, meu amigo. Você não entendeu isso ainda. Olha aqui, olha. A Vera Lúcia Sixel está aqui com a gente também, né? Boa tarde para todos. Grande abraço. Obrigado, querida amiga. A Mary Correia, boa tarde, Jorge, amigos debatedores e amigos ouvintes. Obrigado. Nosso querido amigo Paulo Siqueira, boa tarde, pessoal. Ótimo programa e uma semana abençoada para todos. Amém, querido. Marilene, boa tarde, estou assistindo vocês. Uma feliz tarde de quarta-feira. Obrigado. Dona Norinda também ligou dizendo que tá ligadinha com a gente. Obrigado, Norinda. Boa tarde a todos. Augusto Soares, boa tarde a todos. Estou acompanhando. Um ótimo final de tarde para todos.
Obrigado. Jorge. E eu deixei por último aqui, de maneira proposital, porque hoje é o dia do médico. Então, a doutora Inauara receba o nosso carinho, nosso abraço, nosso reconhecimento, né, pela belíssima profissão, linda profissão que você escolheu, né, e que você seja cada vez mais aí uma médica muito bem-sucedida. E você tem um dom muito grande que Deus te deu, que é esse dom de estar salvando vidas. Então, Inauara, fica aí o nosso carinho, nosso abraço para você, que Deus abençoe. Aí o nosso carinho. Né? E em nome de toda a equipe, tenho certeza que estou abraçando você. Parabéns. Pois não? Não, nós vamos fazer uma auditoria para ver se é o Paulo Siqueira que manda a mesma mensagem ou a secretária dele. Porque isso nós temos que apurar a fundo se é ele mesmo que manda a mensagem. É verdade. Gente, não dá mais tempo. Ele está assistindo, agradeço do fundo do coração aí a participação de todos vocês. Obrigado, querida Olivia Wendling. Estaremos de volta na segunda-feira com o debate. Se Deus quiser. Muito obrigado. Um abraço para você, para o Zé Roberto, para o meu mestre. Carinho especial para os médicos no dia de hoje. E aos nossos ouvintes, o nosso carinho especial. Até segunda, se Deus quiser. Se Deus quiser. Doutor Paulo Magno, muito obrigado. Obrigado a você, Jorge Luiz. Um abraço para o Lívia, para o Zé Roberto. Um abraço a todos os médicos, conhecidos, amigos. E aos meus médicos também. E a minha presidente do clube, doutora Márcia Licursi, que também é médica. Um abraço especial para ela e para todos os nossos ouvintes. Convido a todos para sábado estarem conosco a partir das 9 horas pelo Facebook da Rádio Imperial para o nosso programa Mais Serviços. Um abraço, Zé. Até lá. Obrigado, José Roberto. Abraço, Jorge. Obrigado sempre pelo convite. Um abraço para a Olívia, para o doutor Paulo. Um grande abraço a todos os médicos que nos atendem sempre com tanta presteza, com tanta eficiência. A gente, em Petrópolis, pode se considerar assim, felizardos por termos médicos tão competentes que nos atendem. Um feliz Dia dos Médicos a todos. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho, obrigado pela audiência. Estaremos de volta amanhã, às 11 horas da manhã, nas férias do Lucas, com o Plantão Imperial. Valeu demais, fiquem com Deus.